Senti no peito amor surgir. Quando olhei pra você, eu logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre. Oi, gente. Vamos analisar uma redação nota 1000? Vamos julgar, vamos edificar, vamos usar esse tempo aqui pra aprender. Vamos embora? Tu promete que vai avaliar bem essa aula, que vai dar 5 estrelas, vai dar like, vai dar pix. Você vai falar bem, vai exagerar, vai ser hiperbólico nos comentários. Dá trabalho fazer isso aqui, hein, menino? Dá trabalho, viu? Analisar a redação. E a gente vai analisar hoje uma redação que eu considerei muito boa, viu? Muito boa mesmo. Eu tenho a minha preferida, já tenho uma aula sobre a minha preferida, acho que foi de uma treineira, as redações do Enem 2024. Gente, é muito polêmico esse Enem 2024. Porque assim, a gente vinha, certo, nunca houve tantas redações nota 1000. Teve um ano que já teve 250 redações nota 1000. Teve ano que teve mais de 1000 redações nota 1000. Mas aí com o tempo foi enfraquecendo, né? Mas a gente teve 60. Acho que foi em 2023 foram 60 redações nota 1000. Depois baixou para 12 redações nota 1000, gente. Então significa que só 12 redações atingiram a excelência. Eu acho isso muito estranho. Isso me faz assim, ó, acender, ligar um radar que vai buscar o quê? Buscar defeito na redação, porque eu quero saber porque elas são perfeitas, não são perfeitas. Se fosse perfeita, não tinha nenhuma ocorrência na C1, na C2, C3, C4, C5, não teria, certo? Mas de qualquer forma são textos muito bons que atendem aos critérios que a banca exige, mas que tem algumas situações aí que, de acordo com a grade de correção, o 1000 não seria o caso, tá? Então vamos dar uma olhada nessa hoje, um dos 12 cavaleiros do Apocalipse, uma das 12 tribos de Israel, uma das 12 redações que atingiram nota 1000 no Enem mais polêmico, foi o Enem 2024, tá bom? Lembrando que o tema é Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Núcleo temático dessa frase temática, herança africana. Palavras que a gente, assim, que a gente não pode esquecer de forma nenhuma. Herança africana e também desafios e também valorização. Então, de alguma forma, a gente tem que retomar essas palavras ao longo do texto. Por exemplo, valorização. Se você fala desvalorização, apagamento, invisibilidade, isso retoma a palavra valorização também. E essa aqui é muito boa, mas há duas competências que falharam aqui na avaliação. Falharam. Não deveria ter sido 200 pontos. As demais, eu vou dar o braço a torcer. Então, vamos embora, vamos direto lá para ela. E está aqui. Eu já fiz algumas marcações, certo? Em verdinho aqui eu tenho os mecanismos coesivos que ele utilizou para dar progressão textual. Tanto entre os parágrafos, como é o caso aqui, ó. Esse aqui, diante, ademais, ok? E também o portanto que está aqui, ó. Como também os intraparagrafais, os mecanismos intraparagrafais, aqueles que estão dentro dos parágrafos, dentro dos períodos, entre uma frase e outra, para dar essa movimentação, essa mexida, esse remeleixo, essa progressão, essa coesão ao texto, tá? E também esse que eu coloquei coloquei parênteses aqui, ó. Estão vendo? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, isso aqui. Foram as vezes que ele entrou em repetição, mas repetição desnecessária, porque a repetição não é proibida na redação do Enem. Mas quando isso começa a chamar muito a atenção, quando isso começa a ofuscar outras palavras, aí não é muito bom não, porque a C4 ela é bem clara. Ela vai dar 200 pontos para aquele texto que apresentar assim, um nível de coesão maravilhoso. Ele tem que apresentar pelo menos 2 operadores argumentativos interparagrafais, ou seja, no início de cada parágrafo, pelo menos em 2 situações, deve apresentar um vocabulário robusto, expressivo, de sinônimos, né, de recursos coesivos. Nesse caso, isso aqui para evitar repetições, nesse caso que houve muitas repetições. E também a competência 1, a gente viu que tem algumas ocorrências e a gente vai dar uma analisada nisso. Vamos lá, mas a redação é muito boa mesmo, inclusive é uma das minhas preferidas. Vamos começar então. O ciclo do ouro, ocorrido no Brasil no século XVIII, acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país,
trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada dos indivíduos. Certo? Ficou um pouco quebradinho esse período, certo? Coesivamente falando, ele ficou um pouco quebrado, tá? Mas nada que atrapalhe, assim, nada que impeça a fluidez do texto. Aqui ele conectou imediatamente quando a gente vê aqui, ó, aumenta o número de escravos provenientes do continente africano no país, graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, homogeneização forçada. Aqui a gente tem a palavra, ele colocou homogeneização, só que a palavra correta seria homogeneização. É feio? É feio, eu também não gosto. Prefiro da forma como ele escreveu, certo? Tá aparecendo aí, tá, né? Chamar até eu escrevi. Homogeneização. Homogeneização. Ou palavra feia. Não devia ser considerado desvio, não. Ele ter escrito isso aqui. Homogeneização e não homogeneização. Certo? Homogeneização, é isso. Eita glória. E aí, galera? Aqui a gente tem, então, no caso, um desvio gramatical. Desvio gramatical é um erro mais simples, superficial, certo? Que tipos de desvios são esses? Desvio de ortografia, de acentuação, de separação silábica, uso indevido de maiúsculas ou de minúsculas. E aí, são permitidos até 2 desvios gramaticais de naturezas diferentes para você tirar 200 pontos na C1. Aqui só tem um por enquanto, então tá ok, beleza? Então aqui eu achei bacana, há divergências com relação à grafia dessa expressão aqui, ciclo do ouro. Ciclo do ouro, há teóricos que afirmam que deveria ser grafado, por exemplo, com letra maiúscula, e outros que tanto faz, por ser um fato histórico, um período específico, tá bom? Mas como não há meu Deus, faltou a palavra, um consenso em relação a isso, então a gente não pode afirmar que está errado, que está certo, tá certo? Então vamos lá. Atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, então isso aqui ele conecta, ele ancora, quando ele fala assim, ó, de forma análoga à história colonial brasileira. Que história colonial é essa daqui, ó? História colonial, tá falando do ciclo do ouro, durante, ó, Brasil do século XVIII. Então isso aqui é muito bem visto. Quando você retoma, de alguma forma, o repertório que você utilizou. Porque dá a ideia de que você não abandona as coisas, de que você tem empatia por aquilo que cativas, tá bom? E aí ele continua. Ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África. Então olha só como ele conecta mais uma vez. Ele falou assim, ó. Aqui na linha 2, trazidos com grandes diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais, tal, ocasionando uma homogeneização, ok? E ainda hoje há uma forte tendência à padronização cultural, ou seja, a essa homogeneização. Então, tá tudo fazendo sentido, tá tudo interligado, tudo ancoradinho. Então, uma forte tendência à padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade e seu legado. Então, pluralidade, legado, isso tudo tem a ver com herança africana. Então, ele está falando sobre o tema. Isso é muito bom. Assim, 2 grandes desafios para a valorização da herança africana no Brasil devem ser debelados, combatidos. Então, aqui ele retoma a frase tema completa. Ó, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Ponto. Aí, quais são esses 2 grandes desafios, ou seja, quais são os argumentos dele? Número 1, as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais. Argumento 1. Tô colocando, nem tô dando a oportunidade de vocês verem, né? Deixa eu botar para baixo. Argumento 1 e argumento 2. Ok. Aí, você tá vendo aqui que já tá entre parênteses, né? Ó. Aqui, tá vendo? Tá vendo? Porque você vai ver muito essas palavras mais à frente. E assim, ele aloprou. Assim, ele escreveu um texto excelente, mas deu uma aloprada. Então, políticas públicas e falhas educacionais, você vai ver para um senhor caramba. Então, vamos ver ele falando agora sobre as políticas públicas ineficazes. Olha só. Diante do cenário exposto, check.
Diante do cenário exposto, diante desse cenário, nesse contexto, estudo operador argumentativo interparagrafal válido. Porque diante do cenário exposto, onde é que você expôs esse cenário? Aqui na introdução. Então a introdução se conecta com D1. Certo? Então, diante do cenário exposto, as políticas públicas ineficazes, isso aqui é a retomada do argumento dele, boa, possibilitam a desvalorização do legado africano no país. Ele poderia até parar aí, ó. Possibilitam a desvalorização do legado africano no país. Só que ele deu sei lá, uma bomba. Ele deu uma tunada, virou uma Graciane Barbosa, esse tópico frasal dele. Porque ele vai explicar agora, ó. Uma vez que elas, no caso, as políticas públicas ineficazes, impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade para pessoas pretas. Cara, esse menino mandou muito bem. Ele não é um menino, ele já é um homem feito já, mais de 30 anos. Cara, muito bacana, eu tô gostando pra caramba. Já tinha visto. Mas o que ele fez aqui que é muito massa, que deu uma ancoragem muito assim incontestável ao texto dele. Quando ele fala aqui, ó, revisão histórica pautada em mais oportunidades. Quando ele fala revisão histórica... Não, peraí que eu tô... Revisão histórica aqui, ele está retomando o que ele falou na introdução. Olha só que isso, ele não esqueceu o repertório que ele trouxe. Que coisa linda, uma pessoa que valoriza as coisas, né? Então, a revisão histórica pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade para pessoas pretas. E o que seria, basicamente, uma revisão histórica pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade para pessoas pretas? Valorização da herança africana. Consoante. Epa, peraí, amarelinho. Consoante o sociólogo Emily Durkheim, uma sociedade sem regras claras, sem valores e sem limites encontra-se em um estado de anomia social. O corretor do Enem olhou assim, caraca, o cara tá escrevendo tão bem, meteu um repertório de bolso. É considerado repertório de bolso, gente. Mas tenha calma. Tenha calma que ele foi um sorteado da Mega Sena, porque muita gente não sabe que apresentaram agora esse conceito, né, de repertório de bolso. Aquele repertório que não tem uma conexão clara com o tema, com o núcleo temático em questão. Então, quando você pensa, Emily Durkheim, certo? Fala sobre a anomia social, sociedade sem regras claras, né, sem leis. O que isso tem a ver com herança africana? Nada. Então, assim, aparentemente, ele deveria perder 80 pontos. Mas qual foi a ressalva que fizeram durante a formação de corretores no Enem? Se tiver um repertório de bolso, aguarde. Não puna ninguém, não penalize ninguém. Vamos ver se esse repertório de bolso ele foi produtivo. Se o cara retomou o repertório quando foi desenvolvendo o argumento. Só que alguns corretores não entenderam isso. Alguns corretores viram ali, ó, Durkheim, anomia social, tem nada a ver com África. Pronto. Tirou ponto logo da pessoa, tirou 80 pontos na competência 2. Então isso foi muito injusto. Só que nesse caso aqui ele deu o nome, meu amor, ele deu aulas e cursos aqui, olha só. Ele fala, consoante o sociólogo Emily Durkheim, uma sociedade sem regras claras, sem valores e sem limites encontra-se em estado de anomia social. Isso tem muito a ver, isso se conecta, esse repertório se conecta claramente com o quê? Com o argumento utilizado, escolhido por ele, né? Que é políticas públicas ineficazes. Ele está falando de sociedade sem regras claras, sem leis, tal. E aí o que ele faz? Nesse sentido sociológico, quando ele faz isso aqui, ó, nesse sentido sociológico, ele está retomando o quê? Cadê o nome do cara? O sociólogo. Então ele já está conectando. Peraí que eu não abandonei não, Durkheim não. Ele é sociólogo, né? Nesse sentido sociológico, opa, conectou. Certo? Ele continua. Esse estado anômico, o que é isso aqui, ó? Ele está retomando de novo. Estado de anomia social, ó. Olha que massa. Esse estado anômico pode ser observado na odierna realidade brasileira, na medida em que as políticas públicas ineficientes permitem o desprezo e o desrespeito com as religiões de matriz africana, a desassistência em áreas quilombolas e a ausência de representatividade em propagandas, por exemplo. Ficou muito bom, gente, isso aqui. Ficou muito bom, cara. Eu não sei o nome dele, né? Mas ficou muito bom. Danilo. Ficou muito bom, Danilo.
Então ele retomou o sociológico, o estado anômico, tá? E ele fala que é uma sociedade sem regras claras, sem leis e tal. Ela se encontra em estado de anomia social. E o que isso tem a ver com as políticas públicas ineficazes, que ele diz que é um dos desafios para a valorização da herança africana? Ele explica, esse estado anômico pode ser observado na odierna sociedade brasileira. Esse estado anômico que Durkheim falou tem tudo a ver com a sociedade brasileira atual. Então isso aqui é a conexão com a problemática. Se você não fizer isso aqui, não vai valer de nada seu repertório. Pode ser na medida em que as políticas públicas ineficientes aqui no Brasil permitem, linha 11, permitem o quê? O desprezo, o desrespeito com as religiões de matriz africana, a desassistência em áreas quilombolas e a ausência de representatividade em propagandas, por exemplo. É assim que você preenche lacuna. Porque quando você fala assim, que as políticas públicas no Brasil são ineficazes, elas são um desafio para a valorização da herança africana. O Durkheim falou que uma sociedade sem regras, sem leis e tal, ela está em estado de anomia social. Beleza, isso aqui é a cara do Brasil. Por quê? Porque as políticas públicas ineficazes aqui no Brasil permitem o desrespeito às pessoas que são afrodescendentes. Porque elas não respeitam as suas religiões, elas trazem desassistência a áreas quilombolas, elas não têm representatividade na mídia e tal. Olha os exemplos que ele vai dando. Então ele está conectando isso com a realidade. E ele continua, com base nisso, uma mudança urgente e pragmática, ou seja, prática, deve ser realizada, visando a transformação dessa conjuntura, de modo a não só valorizar a herança africana no país, como também a protegê-la. Aqui a gente tem um probleminha, tá? Porque ele fala assim, de modo a... Ele vai dar duas situações, de modo a não só valorizar... Cadê, Deixa eu colocar de outra cor para não parecer que tá errado. Escolher esse aqui. De modo a não só valorizar a herança africana, como também protegê-la. Ele não deveria ter colocado esse A aqui. Isso aqui é uma quebra de paralelismo sintático. Isso aqui, no caso, vai ser ou uma quebra de paralelismo sintático ou um excesso de palavras. Porque ele está querendo repetir isso aqui, de modo a. Certo? Só que não tem nada a ver esse de modo a aqui. Esse de modo a tem tudo a ver, aliás. Esse a antes de protegê-la. Então, de modo a não só valorizar a herança africana, como também proteger a herança africana. Então, se a gente tirasse o lá, esse lá de protegê-la equivale à herança africana. Se a gente fosse repetir mesmo, desmontar isso, ficaria de modo a não só valorizar a herança africana no país, como também a proteger a herança africana no país. Então, é dispensável isso aqui. Aliás, é incorreto isso aqui. E isso pode ser tanto uma quebra de paralelismo sintático, como também um excesso de palavras, que é uma falha gramatical também, uma falha de estrutura sintática. Então, nesse caso, a gente tem um desvio, aqui na linha 3, por causa da palavra homogeneização, que nem deveria ser, porque essa palavra correta é muito feia mesmo. E também temos uma falha gramatical na linha 14. Vamos ver. E vocês viram que repetiu, né? Repetiu aqui as políticas, política pública ineficaz, política pública ineficaz, política pública ineficaz. Beleza. Continuando, agora ele vai falar do outro argumento. Ademais, é válido, é como se fosse um além disso, né? As falhas educacionais, a retomada do argumento 2. As falhas educacionais também constituem-se como importantes fatores que aprofundam o descaso com o legado africano no Brasil. Aqui ele deu uma segurada, segurou a onda, mas mesmo assim ele escreve muito bem. Cara, escreve muito bem mesmo. Segundo, olha aí, ele colocou consoante anteriormente. Segundo o filósofo Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Cara, ele aqui foi corajoso, porque assim, se, por exemplo, repertório de bolso fosse uma categoria trabalhista, certo? Eu acho que Immanuel Kant, essa frase do Immanuel Kant seria o presidente do sindicato. A educação é aquilo que o homem faz dele, desde que o Mar Morto estava doente. Usam isso. E aí o corretor, se fosse um corretor desavisado, corretor preguiçoso, falaria, repertório de bolso já não vai ser 1000. Só que ele fez o seguinte... Lembrando, qualquer repertório pode ser tido como repertório de bolso se não for bem aplicado, se não for bem ancorado ao tema, né, à situação.
Então ele fala, ó, sob esse prisma filosófico, se fosse literatura, sob esse prisma literário, se fosse da ciência, esse prisma científico, certo? Então aqui ele conecta. Por quê? Porque ele está falando, ó, filosófico, e aí ele está falando filósofo Immanuel Kant. O homem é aquilo que a educação faz dele, beleza? Sob esse prisma filosófico, essas, tá dando para ver, né, gente, tá? Essas falhas educacionais, de novo, falhas educacionais, solidificam mentalidades alienadas na população, potencializando preconceitos e ratificando, ou seja, confirmando, reforçando equívocos concernentes à cultura africana no país. Então a gente tem falhas educacionais como um dos desafios. Beleza. E ele fala, a educação é aquilo que... o homem é aquilo que a educação faz dele. Opa, isso conecta. Educação vai conectar com falha educacional, ó. Educação conecta. Certo. E aí ele retoma. Filósofo, prisma filosófico. Ok. Essas falhas educacionais, ele retoma aqui o argumento. Beleza. Elas solidificam. O que elas fazem? Por que as falhas educacionais elas são um desafio para a valorização da herança africana? Porque as falhas educacionais solidificam mentalidades alienadas na população, potencializando preconceitos e ratificando equívocos concernentes à cultura africana. Ou seja, a educação é falha. E aí as pessoas, a sociedade, ela tem essa mentalidade, né, de que o que é africano, o que é negro, quanto mais melanina, menos valor tem. Então, porque esse é um dos desafios para a valorização, essa educação escassa, que não promove, por exemplo, conhecimentos sobre a riqueza da cultura africana, a contribuição da cultura africana na nossa formação. E ele continua, nesse viés, a formação do cidadão brasileiro, no que tange à África. Essa crase aqui ela é opcional, porque África, apesar de ser feminina, é uma palavra, é um substantivo próprio, certo? Então, é opcional. E sua herança é maculada, ou seja, manchada por noções desprovidas de veracidade e etnocêntricas. Então, assim, nesse viés, essa formação, né, do brasileiro, no que diz respeito à África e à sua herança, ela é manchada, ela é ferida por noções desprovidas de veracidade e muito etnocêntricas. Etno tem a ver com etnia, cêntrica, centro. É como se a etnia branca estivesse no centro, tivesse a hegemonia, o poder sobre tudo. Então, uma visão etnocêntrica é focada exclusivamente numa etnia, não permite, né, essa abertura. E isso corrobora a desvalorização da pluralidade e das raízes africanas. Não sei porque ele colocou aspas aqui. Presentes em campos variados. Se ele tivesse parado aqui, ó, presentes em campos variados, essa pluralidade da África. Aí o corretor falaria, por exemplo, quais campos? Mas aí ele traz isso aqui, inclusive, sabe da onde? Da coletânea de textos motivadores. Olha como é importante você ler e você dissecar, esmiuçar, debuiar aquela coletânea de textos. Aí ele dá exemplo, ó, como a gastronomia, a dança, a religião, representados respectivamente pelo acarajé, tá aqui o que ele tirou, acarajé, tambor de crioula e pelo candomblé. Pronto. Então ele falou aqui, ó, sobre, primeiro, olha como ele retoma, presentes em campos variados, como gastronomia, peraí, ó, gastronomia, ele cita o acarajé, dança, tambor de crioula, religião, candomblé, certo? Então, torna-se imperiosa a correção imediata dessas falhas, no sentido de debelar erros e ampliar visões africanas positivas. Muito bom. Você pode ver que ao longo do texto dele, você vê muitas palavras que conectam com esse universo da África. Candomblé, tambor de crioula, aí tem racismo, preconceitos, equívocos, cultura africana. Tá? Tem muita coisa, gente, muita coisa. Então, o legado africano. Então, é muito importante que você vá distribuindo essas palavras ao longo do seu texto. Isso é muito importante, tá legal? Vamos ver agora o que ele fala sobre... Qual é o segundo? Não, ele já está no segundo. Então, ele falou políticas públicas, ok. Agora, você viu como houve repetição, ó.
Ele já falou falhas educacionais aqui na introdução. Beleza, falhas educacionais aqui de novo. A essas falhas educacionais, a essas falhas. Então é muita falha. E ele não para não. Ele fala falha educacional de novo, falha aqui, falha. É muita falha, gente, que ele fala. Falha, que ele fala. Então nós temos aqui, ó. Infere-se, portanto, que as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais, ele está retomando os dois argumentos dele, configuram-se como dois desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Retomou a frase tema completa. Muito bom. Nessa ótica, o governo federal, aqui mais um desvio. Governo federal é grafado com letra minúscula. Assim como, olha aqui, governo estadual e governo municipal. Então, gente, são 3 desvios a mais. 3 desvios a mais. Porque assim, ele coloca governo municipal. De qual município? Estadual, de qual estado? Se você não tá... Ó, governo estadual da Bahia, governo estadual do Rio Grande do Norte. Não vai ser próprio. Quando você fala governo municipal, é qualquer governo municipal de qualquer município. Pode ser Santo Antônio do Salto da Onça, no interior do Rio Grande do Norte. É um município. Mas se for só governo municipal, é qualquer um. Certo? Então, aqui nós tivemos mais 3 desvios. Nesse sentido, ele não pode mais receber 200 pontos na competência 1. A competência 1 permite, no máximo, 2 desvios e uma falha gramatical. Ele trouxe aqui... São quantas? Aqui a gente tem um desvio na linha 3. Cadê? Uma falha gramatical na linha 14. E... mais 3 desvios aqui na conclusão, tá? Então já não pode. Mas vamos lá. Nessa ótica, o governo federal, quem é o governo federal? Agente. Órgão máximo responsável pela ordem social, detalhamento do agente. É que eu tô, tá aqui. Deve ampliar as políticas públicas existentes, ação, tornando-as mais eficazes, ok. Por intermédio, modo meio, de uma aliança com o governo estadual e o governo municipal, modo meio, né? Com a finalidade de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas. Finalidade. Pronto. Quando vocês apresentam assim, tudo bem claro, com a finalidade de, mediante, por meio de, né? Fica tão bom, gente, identificar. A pessoa corrige com gosto. Então aqui fechou a competência 5. Lembrando, sempre que se você vai trazer 2 propostas de intervenção e se você opta por uma completa e outra incompleta, procura trazer a primeira completa, tá certo? E aí ele continua. O governo federal também, ó, ele repete o também e ele repete, ele falou também várias vezes também, né? O governo federal, mais uma vez, deve corrigir as falhas educacionais, mais uma vez, por meio da mídia, grande divulgadora de informações e da escola, a fim de mitigar equívocos ocasionando a valorização do legado africano. Logo, o país possuirá uma estrutura melhor para dialogar com a herança da África. Não precisa colocar também a gente sabe que é dialogar, sabe o sentido. Longe da padronização impositiva ocorrida durante o ciclo do ouro no século XVIII. Gostei. Muito bom. E aqui, mas olha só, competência 1 ele já não pode tirar 200 pontos, por quê? Porque a gente teve 4 desvios gramaticais, 4 desvios, né? E uma falha gramatical. Se não tivesse a falha gramatical, só 4 desvios, mesma coisa. Se tivesse só uma falha gramatical e nenhum desvio, aí não, porque é permitido uma falha gramatical. Então aqui, nesse caso, ele deveria ter tirado na competência 1, 160 pontos, certo? 160. Competência 2, ok, para mim foi irretocável. Competência 3 também, sabe? Se pudesse dar até mais que 200 pontos, eu daria, porque foi muito bem feito isso aqui. Foi tudo muito conectado, muito ligado, muito pensado, tá? E assim, com muita clareza e objetividade, sem enrolação, sem floreio. E a competência 4, eu acredito que ele tenha dado também uma vacilada no excesso de repetições. Se você pensar bem, só aqui na proposta de intervenção, só na conclusão, quantas vezes ele fala governo? Olha só, gente. Ele fala aqui, governo, governo e governo. 4 vezes, só em um parágrafo, tá? Sem contar as políticas falhas, aí depois políticas falhas, e depois aqui, falhas, né? Falhas. E depois políticas,
Falhas políticas. Então, assim, ele poderia ter trazido ali um repertório mais expressivo de sinônimos, de recursos anafóricos para retomar isso. Então, por causa disso, a C4 ela é muito... Opa, nós. A C4 ela é muito clara. C4 e C1 ela é muito clara, elas são muito claras com relação à atribuição de nota 200, de 200 pontos nessas duas competências. Eu só posso tirar 200 pontos na C1 se eu tiver um repertório, seleções vocabulares boas, bacanas e tal, clareza, fluidez textual, máximo de 2 desvios, máximo de uma falha gramatical. Mais que isso, menos 40. E a competência 4 também. 2 operadores argumentativos interparagrafais no início de pelo menos 2 parágrafos, ok. Ausência de repetições consideráveis, ok. No caso aqui, ok, não. E ausência de inadequação coesiva. Ele não trouxe nenhuma inadequação coesiva, mas trouxe muitas repetições. Então a C4 seria 160 pontos também. Tá? Então ele já perderia 80 pontos. E essa nota 1000 ficaria aí nos 920. Mas isso está dentro dessa diferença que pode haver entre notas de redação. Para critérios de correção, né, para fins de correção, 2 corretores vão corrigir a sua redação no Enem. Tá? E eles podem divergir em até 100 pontos. Então, um pode te atribuir 900, o outro pode te atribuir 1000. Um pode te atribuir 920 e o outro 1000, certo? Então, isso aqui está dentro desse espectro. Então, uma redação entre 900 e 1000, basicamente, ela tem a mesma estrutura, ela pode ter uma ou outra falha, mas assim, ela é muito parecida, sabe? Elas são muito parecidas, essas duas redações. Tanto 900 quanto 1000, porque vai divergir só em 100 pontos. Ok? E me diz aí, então, comente, criatura, comente. O que é que tu achasse, moleque? O que tu achou disso? Gostasse? Tu cometeu algum desses erros aí, algum desses desvios e foi punida? Tu tá revoltada com isso? Porque eu fui. Agora, sabe o que foi que aconteceu, gente? Qual foi o meu desvio no Enem 2024? Escrevi candomblé, porque eu mencionei candomblé e coloquei com letra maiúscula. E me esqueci, cara. Né? Eu acho que foi só esse mesmo, o único desvio, e eu tirei 160 pontos com um dos corretores, o outro deu 200, o outro é de Deus, né? Mas não tem nada a ver com Deus e religião não, viu, gente? Eu tô falando assim, um é bacana, o outro não. Sei lá, vai ver o outro é intolerante religioso, e não quis dar só porque eu coloquei candomblé com maiúsculo. Será-se? Então avalia aí, o que você achou? 5 estrelinhas, né? Manda aquele pix, brincadeira, se fosse possível, mande. Você mandaria. E comenta, tá bom? Lembrando, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa, meu amor. Hashtag, ó, foca e blinda. E, ó, um cheiro, meus cheiros. Tchau, tchau.